E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre as dúvidas que eu mais recebo no meu Instagram, que são por onde começar, como encontrar bons fornecedores, tenho boas ideias ou muitas ideias e não sei por onde começar. Se vocês gostam desse tipo de assunto, não se esquece de clicar no botão de gostei e se inscrever no canal. Se vocês não gostarem, não precisa. Então, bora pro vídeo. Por onde começar? Esse aqui não tem como eu deixar de fora os livros do Flávio Augusto, que muitas vezes me inspiraram para alguns dos meus projetos, que são Geração de Valor 1, 2 e 3 e Pontos de Inflexão. Eu não sei exatamente em qual desses livros está isso, mas em algum dos livros, talvez em dois ou mais deles, ele até comenta por onde começar, que é encontrar um produto ao qual você se identifique e começar a vender. Estudar um pouco mais sobre ele e vender mais ainda, estudar e se aperfeiçoar e criar sua própria marca. Esse aqui ele entra na analogia da academia. Não adianta eu ficar pensando que eu vou ir a semana inteira na academia, porque eu não vou emagrecer se eu realmente não for. Então é a mesma coisa, eu preciso colocar em prática, começar a vender, juntar capital para então melhorar meu produto, juntar mais capital para então criar meu próprio produto, minha própria marca. O outro item é, tenho muitas ideias. Bom, ter muitas ideias às vezes bagunça um pouco, então o que eu aconselharia seria criar uma cronologia. Como que isso funcionaria? Digamos que eu queira vender relógio, roupa ou algum tipo de produto, mas eu também queira criar um software de marketing. Então o que eu começaria? Eu começaria pela venda de um produto específico, porque é mais fácil, eu consigo ter um controle melhor, eu não preciso de um capital inicial muito grande. Às vezes nem de capital eu não preciso se for compra consignada. Mas enfim, em contrapartida, o software de marketing, eu precisaria de toda uma equipe. Quase que impossível desenvolver tudo isso sozinho e vender esse produto. Então eu começaria pela venda do produto. Melhoraria, venderia mais e juntaria capital então para investir na empresa de software e desenvolver o software de marketing. É claro, essa cronologia que eu falei seria, eu vou começar a desenvolver então a empresa, o software de marketing para a minha empresa. Então eu desenvolveria esse software de marketing e utilizaria na venda dos meus relógios, da minha empresa de roupa, qualquer que seja o ramo. Então eu teria um software de marketing para a empresa, então eu conseguiria andar com os dois em paralelo futuramente. E poderia vender esse software de marketing, se for o objetivo, para outras empresas. Então essa é a ideia da cronologia. Uma outra visão de como seguir quando se tem muitas ideias seria de um livro que eu li na semana passada, da Aline Salve, que é o Viva a Sua Melhor Versão, aonde no capítulo 7 ela fala sobre o propósito. E por que o propósito? Bom, digamos que um dos meus propósitos seja ser milionário, bilionário, o outro seja passar mais tempo com a família, o outro seja cuidar da minha saúde e assim por diante. Então ficaria meio inviável eu me tornar milionário de um dia para a noite se eu tiver como propósito ter uma qualidade de vida melhor com a minha família, ter os finais de semana livres. Então eu teria que colocar numa balança. E a ideia seria, então eu tenho esses dois produtos que eu quero muito fazer, eu quero muito vender roupa e eu também quero desenvolver um software de marketing. Então eu deixaria o software de marketing para o ano que vem ou para o próximo ano e focaria nessa venda da minha loja. Então eu juntaria capital e ano que vem eu tocaria. Ambos vão ser bem sucedidos, são ideias diferentes, ideologias diferentes para quando você tem muitas ideias. Eu recomendo vocês a lerem todos os livros, tanto da Aline Salve quanto do Flávio Augusto, que eles vão dar, eu acredito que eles dão uma inspiração para quando a gente quer iniciar ou quando a gente tem muitas ideias. O outro seria, parceria é importante na hora de montar seu negócio? Muito. E por quê? É claro que quando a gente está fazendo a venda consignada, talvez não seja necessário, mas para uma empresa de software, por exemplo, ou até mesmo para uma loja maior com gerenciamento de outras cidades, de uma filial, é muito interessante. Por quê? Porque é quase que impossível tocar tudo sozinho. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de gerenciamento de equipe, eu gosto de vendas e eu gosto de desenvolvimento de software. Não, eu tenho pavor de marketing. Então já seria um ponto. Eu botaria uma outra pessoa que eu confiasse, um parceiro que eu confiasse na parte de marketing. Mas ao mesmo tempo eu não consigo me dividir muito entre a gerência, entre as vendas e o desenvolvimento. Então seria melhor eu colocar pessoas as quais eu confie nessas áreas que eu considero muito importantes
para então elas tocarem. Eu vou auxiliar da forma que eu posso, às vezes eles podem ter ideias melhores que as minhas, então é melhor deixar eles fazerem o trabalho deles, mas eu seguiria dessa forma. Como saber se o negócio vai dar retorno? Esse aqui eu não posso fugir de uma resposta bem sincera, que é: você não vai saber se você não colocar em prática. Claro que existem algumas formas de melhorar antes de começar ou de ter um feedback antes mesmo de começar, mas não vai ser um feedback financeiro e mais sobre a ideia em si, que seria perguntar para os familiares e amigos. É claro que aqui algumas barreiras vocês vão encontrar, como por exemplo em pessoas que não acreditam em vocês e vão tentar fazer com que vocês se desmotivem, pessoas que tenham inveja, que vai acontecer a mesma coisa, mas vocês vão encontrar pessoas que vão estar do lado de vocês e vai ajudar vocês a melhorarem o planejamento. O outro seria um que eu fiz bastante, eu sei que não é a melhor forma, porque eu mentia, então eu dizia para as pessoas que era um trabalho de faculdade, para poder ter uma resposta mais honesta. As pessoas elas acabam simpatizando mais com esse tipo de ideia, elas dão mais feedback do tipo: eu acredito que isso não vai funcionar por isso, isso e isso, e vocês conseguem ter bem mais pessoas respondendo. Então é uma ótima ideia, sai na rua, diz que é um projeto da faculdade, ou até mesmo coloca um forms do Google ou algo do gênero na internet, posta no Instagram e pede para as pessoas responderem. Uma outra forma também seria colocar um vídeo no YouTube, no Instagram, enfim, para ter um feedback de vários tipos de pessoas, de vários lugares do Brasil, do mundo, se vocês souberem falar outras línguas. Como ser diferente de outras lojas? Acredito que ser diferente seria entregar produtos diferentes. Para mim é um pouco complicado eu falar sobre esse tema, porque eu particularmente eu trabalho em empresas de tecnologia, eu presto serviço para empresas de tecnologia, e a gente acaba sempre trabalhando muito com inovação, então é um pouco diferente. Mas caso eu tivesse uma loja física, o que eu tentaria mesmo era talvez trabalhar a ideia de uma forma de fidelizar os clientes que eu tenho. Hoje eu vejo muitas empresas pecando na situação de que eu não posso experimentar o produto antes de comprar. Que é, por exemplo, sei lá, eu vou na Magazine Luiza ou na lojas americanas ou qualquer que seja a multinacional e eu não posso testar um liquidificador. Eu não posso testar um micro-ondas, eu não posso... A televisão ela tá ligada, mas eu não consigo testar, por exemplo, eu quero ver como é que funciona o Netflix. Eles não têm uma conta, eu vou ter que logar com a minha conta, então esse tipo de coisa eu acho que eles pecam muito. A mesma forma para lojas de roupa. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de ir em loja de roupa, eu prefiro comprar tudo pela internet. E às vezes as lojas locais elas não fazem tão bem quanto fazem as empresas grandes, que é me manda a roupa, eu não gostei, eu devolvo. Então é bem complicado, eu tentaria melhorar esses aspectos. E também, é claro, uma outra coisa seria deixar de lado aquele gosto pessoal. A gente precisa entender os nossos clientes e vender mais aquilo que eles querem do que a gente realmente quer. Qual a melhor maneira de fidelizá-los? Acredito que os planos mais baratos, e quando eu digo planos mais baratos seria fidelizar o cliente deixando ele 1 ano ou 2 anos com um plano um pouco mais barato do que se ele pagasse mensalmente. É uma ótima estratégia, a gente faz isso em diversos serviços que a gente presta e com isso vocês conseguem ter uma noção de quanto que vocês vão ter certo durante esse tempo. Então é uma ótima forma de juntar dinheiro. Às vezes juntar dinheiro eu digo porque às vezes eles pagam adiantado, às vezes é só para saber que vocês realmente vão ter esse valor no caixa no determinado mês, no determinado ano. Como achar bons fornecedores? Aqui, para quem realmente está pensando em iniciar, eu diria não se preocupe com isso. Pega o fornecedor mais caro, se for o caso, tenta achar o mais barato da forma mais rápida e não gasta tempo nisso. Não gaste 1 mês, 2 meses, 3 meses achando um bom fornecedor. Começa a vender para sentir se as pessoas realmente querem aquilo, se é realmente o que as pessoas estão procurando e tentar aperfeiçoar e melhorar aquele produto ou serviço. Para daí, então, juntar um pouco de dinheiro e conseguir renegociar a matéria-prima ou então os produtos que vocês estão revendendo. Não vale a pena gastar todo esse tempo para daí gastar esse tempo, comprar com um preço ótimo, que eu acho que vai ser impossível se vocês não tiverem um capital, para daí então começar. Começa a vender, vê se realmente vai dar retorno, melhora e aí sim começa a negociar com os fornecedores.
No momento em que vivemos, é possível ter uma constância? Sim, é possível ter uma constância. Eu vou separar entre multinacionais e empresas locais. As multinacionais, é claro, é muito mais fácil para eles. Por quê? Nos dias de hoje, onde a gente teve que fazer diversos lockdowns, as empresas tiveram que se reinventar, mudar da loja física para venda online, as multinacionais elas conseguiram vender tão bem quanto, porque elas já estavam preparadas para esse omnichannel, para vender local ou então na internet e entregar o produto na loja local. Então para eles foi muito mais fácil. Eles tinham todo esse poder para fazer as vendas online do dia para a noite. Já as lojas locais, aquelas que se deram mais mal, foram as que não tinham uma educação financeira. Por quê? Aqueles que tinham educação financeira, eles tinham dinheiro em caixa e eles não precisaram se preocupar tanto quanto aqueles que não tinham, que é, por exemplo, as preocupações com os meus funcionários, com o pagamento do aluguel, com o pagamento da luz, da água, enfim. Então eles conseguiram não se preocupar tanto com essas coisas e ainda assim investir caso eles não tivessem a venda online, seja num aplicativo próprio, num site próprio ou até mesmo colocar os serviços em algumas plataformas. Já aqueles que não tinham diversas coisas para se preocupar. O principal, o aluguel. O segundo, ou também tão quanto principal, os funcionários. Então, bem complicado, eles tinham que se preocupar com tudo isso, achar dinheiro para pagar fornecedor, funcionário, aluguel, contratar serviços para pessoas ou serviços para desenvolver um aplicativo. Então, foi bem complicado para aqueles que não tinham uma educação financeira que vinha de casa, enfim, de qualquer que seja o lugar. A educação financeira é importante para a pessoa física, jurídica e qualquer que seja o tipo. E o último é o medo de não conseguir clientes e impostos. Esse daqui é parte da vida do empreendedor todos os dias, todos os meses, todos os anos e para sempre. Por quê? Porque sempre vai ser um medo diferente. O medo de não conseguir os primeiros clientes é normal. Depois disso vai vir o medo dos impostos. Depois disso vai vir o medo da equipe de vendas não vender tão bem quanto você vende, não conseguir passar aquele ensinamento para a equipe de vendas. Depois disso vão vir os medos com processos trabalhistas ou então processos de clientes, e aí vai vir o medo de não conseguir achar bons advogados, e aí vai vir o medo de uma filial, e aí vai vir o medo de virar do concorrente. Enfim, tudo isso faz parte do processo e, acredite ou não, para mim, pelo menos, e acredito que para todo mundo que empreende, é um combustível. O medo ele faz com que a gente saia da zona de conforto, faz com que a gente vá atrás de coisas diferentes. Às vezes a gente erra, é normal, sempre vai errar, não tem problema. Mas o importante é a gente aprender e identificar o que deu de errado e o que a gente faz para recomeçar. De qualquer forma, englobando tudo isso que eu falei, o importante é tentar, porque lá no passo 1, lá na primeira dúvida que eu falei, aonde seria vender um relógio ou algo do gênero, o importante é dar esse passo inicial, entender um pouco, ou pelo menos o mínimo, de como que funciona a venda, como que funciona para eu me aproximar do cliente, como que funciona o mínimo de marketing, para entender todo esse processo de comprar, revender, fazer uma propaganda, que seja pelas redes sociais, que seja do boca a boca, entender todo esse mecanismo, porque ele na verdade ele não muda, ele só vai sendo aperfeiçoado. Ele muda, é claro, quando são duas empresas, ou seja, uma filial, ou então duas empresas diferentes, mas o mecanismo ali ele não muda. Então é muito importante, lá do primeiro passo até esse último, os medos, enfim, tudo isso é muito importante para a base da empresa, certo? Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Valeu!